Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Espero que você, onde quer que esteja, esteja muito bem. E eu já começo agradecendo a você por estar aqui conosco nesse bate-papo que vai ser tão incrível. Tenho certeza que será um bate-papo grandioso. Pessoal, nós vamos aqui hoje falar, bater um papo muito bacana com ele, o nosso queridíssimo, ilustríssimo professor, doutor Caetano Galindo. Tá? O professor Caetano Galindo, além de professor, né, ele é professor da nossa prestigiadíssima UFPR, a nossa Universidade Federal do Paraná, mas além disso, ele também é escritor, ele é tradutor, recebeu diversos prêmios também com o seu trabalho na tradução. E a gente vai falar um pouco hoje aqui a respeito de duas obras ilustríssimas desse professor. A gente vai falar um pouco sobre o Latim em Pó, esse livro bem interessante, né? Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português. E a gente vai falar também sobre a sua obra mais recente, Na Ponta da Língua. Esse livro aqui que fala, traz uma série de análises etimológicas. A gente vai falar um pouco também sobre origem da linguagem, origem de palavras. Esse livro um pouco mais recente. E nós vamos bater esse papo, então. E o nosso intuito aqui, o nosso bate-papo de hoje tem um objetivo bastante específico. Nós queremos falar um pouco sobre linguagem. Quem melhor do que o professor Galindo para falar com a gente a respeito disso, não é verdade? A gente vai falar um pouco sobre linguagem, sobre a língua portuguesa falada aqui no nosso Brasilzão, sobre as estratégias, as nuances, essas especificidades, aplicações cotidianas, alguns preconceitos linguísticos também. Enfim, nós vamos falar de tudo isso, né? Muito bate-papo a respeito de linguagem, e a gente vai falar também aqui pensando em você que é estudante de ensino médio, que vai prestar vestibulares, e também pensando em você que é professor, que é professora de ensino médio, de ensino fundamental, até de ensino superior, por que não? Porque a linguagem, querendo ou não, nos rodeia. Então, nós vamos falar muito sobre todas essas questões aqui hoje. Professor Galindo, muitíssimo obrigado pela presença, por aceitar o convite de bater esse papo. É realmente uma honra mesmo. Eu já conhecia o seu trabalho de antemão, né, ao ingressar no curso de letras, passar pela linguística e tal, tomei conhecimento do seu trabalho. E hoje estar aqui conversando com você é de fato uma felicidade muito grande. Então, obrigado pelo convite e eu reitero que realmente é uma honra essa oportunidade de conversar aqui com você. Obrigado de coração, professor. Imagina, Fernando, eu que agradeço a tua disponibilidade, essa leitura atenta e generosa já de cara. Agradeço a você, agradeço a Companhia das Letras e a todo mundo que tiver qualquer interesse por isso. Tomara que a gente esteja à altura dessa conversa que você prometeu aí, em nível tão alto. Estaremos, sem dúvida alguma, professor, sem dúvida alguma. Bom, professor, eu quero começar aqui. Acho que eu não falei de antemão, né? Eu sou o professor Fernando, sou professor de literatura, né? Trabalho com literatura há alguns anos e vamos bater esse papo aqui com o professor Galindo. Professor, eu dando uma olhada boa, né? Primeiro, uma olhada mais superficial para entender do que se trata, do que se tratam esses dois livros, e depois, né, posteriormente, aí sim, numa leitura bastante aprofundada, bastante atenta e bastante agradável, posso dizer, eu pensei em algumas coisas aqui, mas eu queria começar com uma que para mim foi uma bela surpresa, e que aí não tem exatamente a ver com os livros, mas a gente consegue chegar lá. Vendo algumas entrevistas suas, professor, eu descobri que você também é músico, né? E eu digo também porque eu sou músico também, e também tive esse caminho de tentar ingressar na música por uma série de motivos, mas a vida foi levando por outros caminhos, e acabei chegando no curso de letras, me apaixonei também. Não sou formado em música, estudei em escolas de música, nunca em uma universidade, não tenho essa formação, mas certa vez eu vi você falando a respeito de linguagem e associando essa linguagem cotidiana à improvisação da música. O quanto na música, muitas vezes,
nós improvisamos, e na linguagem cotidiana também, nós temos os nossos improvisos cotidianos. Eu queria começar, para a gente quebrar esse gelo, professor, queria começar pedindo para você falar um pouquinho a respeito disso, da música na sua vida, e como é essa relação entre música e linguagem. Querendo ou não, a música é um tipo muito específico de linguagem que atinge a todos, do mesmo jeito que a nossa comunicação no dia a dia também vai nos atingindo. Se você puder falar um pouquinho disso, eu agradeço muito, professor, por favor. Um pouquinho é que vai ser difícil. Sim, eu passei um belo pedaço da minha vida achando que seria essa a minha atuação no mundo, e muito feliz com isso. Eu costumo dizer para as pessoas que se para alguma coisa o meu cérebro veio formatado de fábrica, foi para ser músico. E, no entanto, a minha mão aparentemente não veio, e eu me lesionei muito cedo e tive que abandonar os estudos, mas é uma coisa que não sai, né, da tua vida, de várias maneiras. Primeiro, tem uma pilha de instrumentos em casa, gasto mais tempo do que devia com isso, mais tempo e mais dinheiro do que devia com isso. A música te habita, né, te habita de uma maneira muito intensa e te altera neurologicamente, né? A gente vê o mundo em termos musicais. E com isso eu não quero dizer necessariamente, você sabe disso, né? Eu não quero dizer necessariamente prestar atenção em sons bonitos, né? A música é o reino das estruturas, é o reino das proporções, é o reino das razões matemáticas, é o reino das correspondências, dos valores. E entender isso e começar a pensar desse jeito, aprender a pensar desse jeito, altera a forma como você pensa em muitas outras coisas. Para mim, hoje, é definitivo para a forma como eu lido com, sei lá, tradução de poesia, como eu lido com linguagem, como eu lido com quase todas as coisas que eu faço. A coisa além de que, né, hoje a gente sabe que existe uma similaridade muito grande entre essas duas atividades, né? São duas atividades pan-cerebrais, né? Tanto a atividade linguística quanto a atividade musical ocupam o cérebro inteiro de maneiras muito semelhantes, né? Você colocar uma ressonância magnética funcional de uma pessoa falando ou de uma pessoa tocando um instrumento, elas são extremamente parecidas, né? São duas atividades que ocupam a nossa mente inteira e de maneiras extremamente similares. O pessoal até usa hoje para análise musical alguns instrumentos que foram desenvolvidos para análise sintática na linguística. Então, são atividades próximas, são atividades interessantes. Me interessa muito, interessantemente próximas, né? E me interessa muito isso que você falou do improviso. Eu não lembro em que contexto eu falei disso, mas é que, especialmente para falar em público, né, tem muita gente que se prepara muito bem, escreve, organiza, e eu tendo a me apresentar em público, tanto dando aula quanto quando eu falo em palestras ou numa situação como essa, muito mais pensando nessa cabeça do músico improvisador, né, que eu não sei onde eu vou chegar, eu tenho linhas gerais do que vai acontecer, e eu gosto muito dessa sensação de que uma frase te leva para um lugar que você não esperava e de repente você tem que seguir aquilo agora, para ser coerente com o que você estava fazendo e para dar a impressão que você tinha planejado o que você estava fazendo. E essa sensação de constante adaptação ao que o acaso colocou no teu caminho. O acaso foi uma palavra nova que você não imaginava que ia colocar ali. E uma sensação de estruturar um discurso musical ou um discurso linguístico, para mim é muito fascinante. Eu gosto muito de pensar nesse caminho do improvisador que tem que gerar uma coisa que parece pré-construída. E eu acho que isso funciona muito para a maneira como a gente fala também. Que legal, professor, que legal. Muito, muito bacana ouvir você falar sobre isso, obrigado. E eu vou, inclusive, puxar o gancho a respeito disso, já que você citou o acaso, eu vou puxar o acaso para falar um pouco sobre, então, né, puxando o gancho do nosso aqui, Latim em Pó, livrão, um livraço em que você traz aqui uma série de análises a respeito de origem da linguagem, mas também de aplicação cotidiana e por quais caminhos a nossa linguagem passa. E eu começo perguntando o seguinte, puxando o gancho do acaso, professor, você esperava o sucesso que esse livro fez? E eu trago essa pergunta porque quando um professor universitário escreve um livro, lança um livro, espera-se, né, pelo menos digamos que o senso comum espera que seja um livro, né, que se trate sempre de uma escrita muito acadêmica, aquela escrita muito rebuscada, que vai atingir pouca gente, que vai circular ali dentro dos muros da universidade. E aí vem você, professor, com esse sucessaço de livro, o livro que circulou muito, né, fala-se muito sobre esse livro, falou-se e segue-se falando em diversos contextos, o que eu particularmente acho maravilhoso, gosto muito quando um professor universitário traz essa escrita, essa leitura que atinge tantos públicos. Pensando em acaso, professor, para a gente entrar aqui na discussão, você esperava o sucesso e a penetração social, popular, enfim, do Latim em Pó?
Esperava no sentido de contava com, não. Eu acho que nem eu, nem a editora. Ninguém tinha clareza do que ia acontecer com esse livro, né? Eu já disse isso em algumas conversas até com o Chechenesky, que editou o livro. A gente tem a sensação de que esse livro detectou um nicho de mercado no exato momento em que preencheu esse nicho de mercado. Ninguém imaginava que as pessoas queriam saber, que tantas pessoas queriam saber sobre a história da língua que a gente fala. Então, ninguém esperava. Eu acho que foi uma surpresa, e uma excelente surpresa, para todos os envolvidos. Por outro lado, esperar no sentido de ter esperança, é claro que eu tinha. Não tanto assim de, vou virar um best-seller, mas esse livro foi escrito para conversar com muita gente, como você falou, né? Não foi um livro escrito dentro dos moldes da escrita acadêmica, que poderia ficar mais restrita ao universo dos cursos de letras. Muito pelo contrário, como ele é, e eu vivo repetindo isso, é um livro que tem, sei lá, se tiver 2, 3 ideias originais minhas, é muito. É um livro que representa um estudo do que as pessoas vêm aprendendo a respeito da história da língua portuguesa no Brasil nas últimas décadas, coisas que são plenamente acessíveis para um aluno de letras num bom curso ao longo da graduação. São coisas que a gente conhece dentro do curso de letras, mas que a gente vai percebendo que fora desse universo são absolutamente desconhecidas. Eu gosto de falar tanto da existência das línguas gerais no Brasil e a importância das línguas gerais no Brasil, ou o fato de que o ancestral legítimo das línguas românicas não é o latim clássico, mas é o latim vulgar, o latim dos analfabetos. São coisas que se sabem. No caso do latim vulgar, se estuda isso desde o século XIX. A gente sabe muito claramente disso. Mas quando a gente diz isso para o público amplo, as pessoas tomam um susto. E essa necessidade de levar essas informações para esse público maior me fez escrever pensando num público maior. Me fez escrever querendo conversar com muita gente. Então é aí que eu digo que esperar, no sentido de ter esperança, era algo que estava por trás do projeto do livro. O livro foi feito para ir para muita gente. E a gente fica muito feliz que ele tenha conseguido. Que incrível, professor. E nós aqui, leitores, muito felizes pelo livro existir. Eu vou puxar um trechinho aqui do Latim Pó, professor. Eu fui, durante as minhas leituras e durante a minha preparação, fui separando uns trechinhos aqui que foram me chamando a atenção. Eu quero começar destacando um trechinho que está, na verdade, na contracapa esse. Depois a gente entra ali no miolo do livro. Mas na contracapa do Latim Pó tem um trechinho que eu achei muito bacana no seguinte sentido. O trechinho diz o seguinte: a fim de expor o trajeto de formação da língua portuguesa, o livro de Caetano Galindo instiga o leitor a se questionar sobre o idioma que utiliza no dia a dia. E essa utilização cotidiana é que me chama a atenção, e aí eu puxo, né, eu trago essa conexão com o que você acabou de dizer. O sucesso do livro me faz pensar que as pessoas, sim, têm muito interesse pela linguagem, por essa linguagem, como diz a contracapa, essa linguagem do cotidiano, essa linguagem do dia a dia, essa nossa linguagem de comunicação, locução, interlocução o tempo todo. As pessoas têm interesse. Onde entra, então, qual é a dinâmica entre esse interesse e os muitos preconceitos linguísticos, idiomáticos, enfim, que a gente tem no dia a dia? Isso me deixa muito curioso, instiga muito a minha curiosidade mesmo para pensar. Me parece que nós temos um grande interesse, mas que, de maneira intrínseca, caminha junto com essa visão de que existe sim uma língua de dia a dia, a língua do cotidiano, mas existe uma língua melhor que a outra, uma fala melhor que a outra. Onde fica esse caminho? Eu queria que você trouxesse um pouco essa discussão para a gente, professor, por favor. Então, isso é outra dessas coisas muito bem estabelecidas dentro da linguística, que os alunos de linguística, como você sabe, conhecem muito bem. A gente chama às vezes de choque térmico, né? Primeiro semestre de linguística é quando você desaprende um monte de coisa que você achava que sabia sobre a relação com a linguagem, sobre o que é estudar língua e estudar linguagem. E uma das coisas tem a ver justamente com isso, né? Com a percepção de que a única realidade viva de um idioma é o seu uso cotidiano pelos falantes em situação não monitorada, ou seja, pessoas falando espontaneamente umas com as outras. É aí que a língua vive, é aí que a língua se altera, é aí que se cria novidade, é aí que as coisas desaparecem também. Esta é a única realidade profunda de qualquer idioma em qualquer ponto da história. Do momento em que os idiomas passam a ser escritos, cria-se uma dicotomia. Agora a gente tem
aquela manifestação da língua que já é variada, que já é diversificada, que já cria nichos, já cria ilhas, já cria incompreensões, um grupo fala diferente do outro, é rica, é complexa. E de repente eu crio a escrita. A escrita, pela sua própria natureza, pela sua capacidade de permanência no tempo e no espaço, precisa de mais estabilidade. A língua da escrita precisa ser mais unificada, precisa ser mais coerente consigo mesma e precisa durar mais no tempo, ou seja, ela não pode mudar com tanta velocidade. Isso é decorrência da mídia. Agora o que eu estou colocando por escrito vai durar, vai falar com pessoas que eu não conheço, longe de mim, vai falar com pessoas daqui a décadas, séculos, talvez milênios. Então eu preciso estabilizar um pouco esse caos positivo, essa bagunça da língua viva. E as línguas com isso passam por um processo complicado, sempre complicado, de escolher uma das suas variedades, transformá-la na sua variedade de eleição, de escolha para a escrita, dar uma limpada, uma escovada nessa variedade, tirar o que existe nela de diferente ainda, de divergente, sofisticar um pouco essas construções. A escrita permite textos maiores, permite textos mais complexos, permite raciocínios mais intricados, porque eu posso voltar, posso reler, etc. Então eu crio essa nova besta, esse novo animal que é a variedade escrita do idioma. E aí que começa o problema, né? Não é intrinsecamente melhor em nada do que qualquer outra das variedades que já existiam. Mas, como se presta a finalidades mais formais, mais nobres, mais oficiais e mais sérias, porque mais duradouras, acaba como que pegando um pouco o brilho dessas categorias e sendo considerada pela história e pelos falantes como a forma superior da língua. Aqui é que há uma mentira, aqui é que há um deslize histórico. Essa variedade era simplesmente aquela que foi escolhida para vestir gravata e frequentar as festas da sociedade. Não quer dizer que ela seja mais bonita. Ela foi aquela em que as pessoas colocaram uma gravata. Só que a gente, já há milênios, desde o surgimento da escrita, vai se acostumando com essa lógica invertida que pensa que a língua escrita, séria, codificada, normatizada, ensinada na escola, e deve ser ensinada na escola, é a única língua boa e real. E que a língua falada é uma má versão daquilo, uma versão imperfeita daquilo. A gente inverte completamente a realidade. E aqui não se trata de uma posição política inovadora, uma ideologia recente. Não, isso é consenso em qualquer estudo, em qualquer ideia linguística, desde que o mundo é mundo, desde que a escrita é escrita. Mas a sociedade vive de outra maneira. Inclusive uma sociedade como a nossa, com um grau de disparidade cultural gigantesco, com um grau de dificuldade de acesso à educação e de acesso à educação de qualidade que vem se mantendo ao longo da história do país, cria esse mito, cria esse fantasma de que em algum lugar existe uma variedade linguística superior, mais sofisticada, mais perfeita, mais profunda e que nós, pobres mortais, não estamos à altura dessa língua. A gente precisa subir na vida para chegar a esse lugar e aprender a ser falante de verdade ou autor de verdade do nosso idioma. E são essas questões que precisam ser como que derrubadas, a gente precisa passar uma rasteira nelas para as pessoas voltarem àquilo que você dizia, ao legítimo interesse pela língua do cotidiano, ao fascínio pela diversidade, pela variedade, sem esse fiapo de culpa cristã antiquada, assim, tipo, mas isso não é certo, isso não é bom, isso não é justo. Não, na hora que você entende que você está sendo vítima de um engodo, nós, a sociedade, estamos sendo vítima de um engodo quando a gente acredita que a língua escrita é a única coisa importante, válida, certa, correta historicamente, você legitima de uma maneira mais importante o fascínio real pela realidade do idioma. Que legal, professor. Nesse sentido, me parece também, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas me parece que as pessoas também têm uma tendência a desconsiderar, nesse caso, a questão do contexto, né? Me parece que para a maioria das pessoas, maioria talvez não, mas para muitas pessoas, o bom falante, bom entre aspas, é justamente esse falante, como você citou, que domina uma vertente específica, que no caso seria a norma padrão, sendo que me parece que se é que existe um bom falante, o bom falante transita entre contextos, né? Não me parece fazer muito sentido chegar, né, a adentrar em um contexto em que as pessoas, por uma série de questões socioeconômicas, não tiveram acesso à norma culta e chegar nesse contexto impondo a norma culta. Me parece que haveria ali uma dissonância, mas ainda existe essa insistência, né? E aí eu quero chegar num viés desse livro, do Latim Pó, que me soa muito claramente, né? Esse livro me parece ter um viés até,
com o perdão do uso errôneo do termo, mas um viés político muito forte, no sentido de, sim, defender politicamente a ideia de que não existe o bom falante, muito menos aquele que domina uma vertente específica, no caso a norma culta. E pensando nesse viés político do livro, se é que ele está aqui, queria que você falasse um pouco também, professor, a respeito do uso da língua como instrumento social, como arma, como força de dominação, o uso da língua ou do idioma como poder. Né? Se a gente está falando de um viés político, me parece que a linguagem tem sido ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos séculos, tem sido usada como um instrumento até de dominação, talvez. Faz sentido essa minha impressão, professor? Muito, faz muitíssimo. E isso era uma coisa que eu tinha clara para mim desde o começo, que esse livro tinha um projeto político. Esse livro tem um projeto que é, para usar uma palavra meio cansada dos dias de hoje, mas é um projeto de empoderamento, é um projeto de convencer os leitores, e nos meus sonhos mais megalômanos, convencer os brasileiros como um todo, de que nós somos donos e usuários legítimos do nosso idioma, de que nós não precisamos olhar para outro lugar, pedir autorização para ninguém. E aqui eu não estou pensando estritamente na relação Brasil-Portugal, eu estou pensando na relação língua real falada no Brasil e norma escolar descolada dessa realidade, e no livro eu vou razoavelmente a fundo nisso, de entender por que a gente chegou a essa situação em que a gente tem uma norma escolar que não diz respeito, às vezes, ao uso real dos falantes reais, mesmo dos falantes cultos, mesmo dos falantes de uma determinada elite. Chegar, portanto, para as pessoas e dizer que, como você disse agora, língua é também um instrumento de poder, é um instrumento de domínio, e como tal, aliás, um instrumento muito eficaz de... usar um termo ruim aqui, de cerceamento de autonomia. Você pensa o que é... Se a gente chega à conclusão, e é fácil chegar à conclusão, de que a língua é um elemento constitutivo de quem nós somos. A língua é o que nos permite ser no mundo. A língua é o que nós somos no mundo. Maravilha. Aí, acrescente-se a isso, se essa definição é tão poderosa da língua, uma sociedade, e aqui eu já estou falando especificamente do Brasil, uma sociedade que cria essa dicotomia. Existe uma única forma correta, boa, que te legitima como cidadão pertencente à sociedade dos varões doutos, como se dizia antigamente, né? Sexista e classista, como sempre, da elite, e existe a ralé. Agora, eu não só te digo que você, cidadão, usuário, não tem direito de chegar a esse lugar aqui, enquanto você não falar essa língua, mas eu corto as tuas escadas de acesso, através de um sistema de educação falho, através de mecanismos de limitação de quem tem acesso à cultura, quem tem acesso à educação. A nossa disparidade econômica funciona já como ingrediente para isso. A gente começa a ver uma espécie de projeto de longo prazo de manutenção de um status quo. Poucas pessoas chegam a uma educação de qualidade, poucas pessoas dominam essa coisa que foi estabelecida como critério absoluto de pertencimento à sociedade de elite. Então, no momento que eu percebo isso, e do momento em que eu percebo que isso é, de novo, um engodo, que não é verdade, e que o poder na língua, como em pouquíssimos outros domínios da sociedade, está nitidamente do lado da maioria, é o coletivo dos falantes que tem poder de decidir. Como eu digo no livro, não existe órgão que tome decisões sobre a língua, não existe órgão que crie sanções sobre a língua. Os usuários é que fazem isso, é que aceitam esses mecanismos, é que reproduzem esses mecanismos. E se a gente se empodera nesse sentido de perceber, não precisa ser assim. Eu não preciso obedecer uma regra que não faz sentido, uma metáfora que eu uso no livro, né? Regras de gramática ou de uso da língua não são como regras de trânsito. Se todos os carros numa esquina estão furando o sinal vermelho, no mundo real você vai lá e multa todo mundo. No mundo da gramática, no mundo da linguística, você diz, acho que é hora de tirar esse sinal daqui, ele não faz mais sentido. As pessoas perceberam que ele não tem relevância. Não começar frase com pronome átono. A gente faz isso há 200 anos. Talvez essa regra precisasse sair. Talvez ela precisasse deixar de ser usada como símbolo de pertencimento. E aí eu acho que o projeto político desses dois livros, na verdade, mas especialmente do Latim em Pó, fica mais claro. Nesse sentido de tentar dizer para um público que vem sendo tratado como parte desse longo processo de exclusão,
que isso está acontecendo, e que não podia acontecer, não devia acontecer, que a gente não pode se considerar usuário de segunda língua de algo que somos nós mesmos, de segunda linha, desculpa, de algo que somos nós mesmos que criamos e ajudamos a manter nos nossos termos. Incrível, professor. E quando você fala dessa, digamos, ralé, ou que é considerado uma ralé devido ao uso linguístico, muitas vezes me parece que não se para pensar no quanto os diferentes grupos, né, alguns deles ditos novamente ralé, de maneira muito pejorativa por quem defende a norma culta, né? Todos esses grupos, de alguma maneira, dão o tom da nossa comunicação social, da nossa comunicação cotidiana. Né? Então, como, nesse sentido, defender que exista um falante pior, um falante melhor, né? É muito incrível pensar nesse caminho do livro. Até porque, né, eu separei aqui ainda um outro trechinho também que eu queria comentar com você, em que você diz o seguinte, quando você está falando ainda a respeito da figura da Luzia, né, no Latim Pó, que é essa personagem que vai aprendendo, vai falando, vai observando, enfim, a linguagem e por aí vai. Num certo momento, você traz o seguinte, professor, a língua portuguesa que Luzia vai herdar é o resultado de uma trajetória improvável e única. E aqui eu queria puxar o seu interesse, professor, especificamente pela nossa língua portuguesa, né? Porque sim, você, como um estudioso de linguagem, que abrange a linguagem nas suas mais variadas formas, contextos, enfim, mas você tem esse olhar um pouco mais, não sei se eu posso dizer isso, mais carinhoso, digamos assim, mais direcionado para o nosso português, para a língua portuguesa falada aqui no nosso Brasilzão, com tantas nuances, né, tantas especificidades cotidianas. Queria que você falasse um pouco, por favor, a respeito dessa sua relação, desse seu olhar, especificamente para o nosso português aqui falado no nosso Brasilzão. Cara, é o meu mundo, né? É literalmente o ar que a gente respira, quase. Eu me considero, ainda hoje, incapaz de falar com autoridade sobre a variedade europeia do português. Eu não conheço. Eu não conheço a fundo, não conheço nem a médio. Conheço a raso. E olhe lá. Existe uma assimetria muito grande na relação entre as duas variedades do idioma. Se a gente for pensar que existem coisas como o português brasileiro e o português lusitano. A gente sabe que o português lusitano é um saco de dezenas de variedades diferentes e o português brasileiro nem se fala. Mas vamos abstrair isso. Vamos supor que existe português brasileiro e português europeu. Existe uma gigantesca assimetria na relação entre essas duas variedades do idioma, na medida em que nós somos muito mais numerosos, nós temos uma presença cultural, econômica, virtual na internet muito maior do que a portuguesa, e a exposição dos portugueses à nossa variedade é muitíssimo maior do que a nossa à variedade deles. Então eles conhecem a gente razoavelmente bem, para bem e para mal, tá? Do lado das manifestações de xenofobia mais violentas até o lado dos encantos mais profundos. Nós conhecemos mal os portugueses. Então eu não poderia falar sobre a variedade europeia do português porque simplesmente eu não conheço. Isso vai além, ou não chega a, talvez fique aquém, de a gente pensar na tal polêmica questão de se falamos línguas diferentes ou não. Que é um problema que no livro eu me eximo de comentar, porque eu acho, e de fato continuo achando, que não é o maior dos nossos problemas. Eu acho que até para a gente chegar a discutir esse problema, a gente precisa primeiro botar a nossa casa em ordem. E a gente ainda não terminou de fazer esse trabalho no Brasil. De entender a nossa variedade, aceitar a nossa variedade, ter mais tolerância para com o que é especificamente nosso e derivado da nossa história, da formação do português brasileiro, eliminar certas noções de erro, certas noções de inferioridade, certas noções de carimbo, de cidadão inferior, de segunda classe, intelectualmente inferior. Aí a gente talvez possa começar a pensar em conversar sobre alguma coisa mais ampla. Mas mesmo aquém disso, o que acontece é que o português brasileiro é a minha vida, é o que eu faço, é o que me forma, é o que eu estudo, é o que me encanta, é o que eu conheço. Isso, inclusive, vem com muita força do trabalho de tradutor, porque muitas vezes as pessoas que não trabalham diretamente com a tradução literária pensam que a grande ênfase do trabalho da tradução é com o idioma estrangeiro. E é curioso, mas qualquer pessoa que trabalha bastante tempo com tradução vai te dizer o contrário. É óbvio que você precisa conhecer muito bem o idioma estrangeiro, é isso que você vai fazer, mas o teu virtuosismo tem que ser no teu idioma.
Você tem que entender muitíssimo bem o teu idioma, porque o que você vai entregar para quem for ler é um texto em português brasileiro. E esse texto precisa ser redondo, bonitinho, perfeito, quadrado, ou áspero, ou cheio de ângulos, conforme tenha sido o original. É aqui que aqui que a gente vai separar os fracos dos fortes. É na relação com o português brasileiro. E eu aprendi muito sobre a variedade do português brasileiro e sobre os múltiplos encantos desses recantos mais estranhos do português brasileiro na hora que a tradução me colocava em situações em que eu não tinha escolha. Eu tinha que ir atrás disso. Preciso encontrar coisas que correspondam a isso no português. Então vamos fuçar nessa gaveta mais a fundo do que o normal. Maravilha, professor, maravilha. E nesse sentido, professor Caetano, quando nós, brasileiros, estamos aqui no nosso país, no nosso Brasilzão continental, discutindo linguagem, falando sobre linguagem, as pessoas estão se interessando, discutindo, muitas vezes de maneira assídua, até agressiva, na internet e por aí vai. Ainda que as discussões muitas vezes se tornem exaltadas e sejam discussões repletas de muito preconceito. Para você, é bom que nós estejamos hoje discutindo linguagem? E aí eu entro na polêmica da linguagem neutra, por exemplo, todo mundo falando linguagem neutra, e aí nós temos dezenas, centenas, milhares, talvez até milhões de especialistas discutindo linguagem neutra, por que sim ou por que não. Ou então, aqui no Brasil nós não falamos mais português, sim falamos brasileiro, e aí pessoas contrárias, pessoas favoráveis, enfim. Polêmicas à parte, te parece positivo o simples fato de nós estarmos aqui em plena discussão em relação à linguagem? Estamos discutindo linguagem no nosso cotidiano? Eu acho um gigantesco sinal de maturidade da sociedade brasileira e da reação, o que é até estranho de falar, né? E da relação dos brasileiros com o seu idioma. A gente passou quase 200 anos em que a gente deixou de ter certas conversas sobre a nossa língua, em que a gente, como sempre, né, nesse mundo da língua é um instrumento de poder, da elite mantendo sua posição, etc., o que acontecia era a cortina de fumaça, né, jogo de véus e de espelhos. Problemas falsos ocupavam muito espaço nas discussões dos gramáticos, na discussão entre Brasil e Portugal, nas reformas ortográficas, etc. E, de repente, a gente não encarava o grande problema, os grandes problemas que o Brasil tinha com a sua identidade linguística. Isso, de certa forma, continua acontecendo, mas eu acho que o fato de a discussão da linguagem neutra ter sido e continuar sendo muito importante é central, e eu disse isso a gente até brincava que durante muito tempo, agora começou a diminuir por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial acho que passou na frente. Mas durante muito tempo era impossível que qualquer professor de linguística falasse em público em qualquer lugar e não encontrasse uma pergunta sobre linguagem neutra. Era o assunto da sociedade brasileira no que se referia ao nosso campo de estudo. Isso é maravilhoso. A sociedade brasileira estava obcecada por uma questão linguística. Às vezes da maneira errada, muitas vezes da maneira errada, muitas vezes sem entender qual era a verdadeira discussão que estava ali. Eu continuo achando que a grande discussão que está ali é a existência da discussão. Eu costumo dizer que a cada vez que um deputado fascistoide cria um projeto de lei para proibir o uso de linguagem neutra, ele está concedendo uma vitória à linguagem neutra, porque ele continua discutindo, ele continua mantendo o assunto na mídia, ele continua falando que aquelas pessoas existem, que aquelas pessoas precisam ser ouvidas, que esse lado da sociedade precisa de representação e de existência na mídia. Mas as pessoas estavam falando de língua. Agora, com a inteligência artificial, as pessoas estão falando de língua. Com essa questão do brasileiro, brasiliano, pindoramês ou português, as pessoas estão falando de língua. Os portugueses, com a sua obsessão com o último acordo ortográfico e a sua desobediência ao último acordo ortográfico, estão falando de língua. Eu acho que, finalmente, a sociedade brasileira chegou a um ponto em que ela percebeu o seu tamanho, o seu peso, a sua força no jogo linguístico, por exemplo, com relação a Portugal, e percebeu a sua própria diversidade. Eu acho que as redes sociais e a internet têm muito a ver com isso, com o fato de que, de repente, a gente deixou de ser exposto a um universo estreito de locutores e atores e apresentadores que eram selecionados por focos de mídia que ficavam em poucos lugares do país e que escolhiam as pessoas e nivelavam as pessoas todas por um mesmo padrão para que elas correspondessem ao seu padrão linguístico. De repente, não. A gente entra no YouTube, entra no Instagram, entra no TikTok e começa a ver gente de vários lugares falando sobre as mais diversas coisas e começa a entender um pouco melhor o tamanho da diversidade do Brasil e começa a descolar
E isso é interessante, desculpa a resposta longa, mas isso é interessante. Imagina. Porque se na internet a gente tem uma crise de autoridade, né, a noção de autoridade se dissolve e de repente o vizinho do grupo do WhatsApp acha que tem tanta autoridade sobre um vírus quanto os médicos ou quanto os pesquisadores, isso é um grande problema. No mundo da linguagem, isso não é necessariamente um problema, porque o que nós vivíamos durante muito tempo era uma crise de excesso de autoridade, de excesso de crença na noção de autoridade, de que algumas pessoas podiam definir o que era bom e justo e certo e válido. E de repente um mundo sem autoridade, o mundo em que uma pessoa que fala diferente de mim, a minha própria língua, tem coisas a dizer sobre um assunto que me interessa, e eu percebo que essa pessoa é, sim, uma pessoa colocada num alto da hierarquia de cultura, de conhecimento e de saber, ela só fala diferente de mim, e ela não precisa falar igual a mim para receber essa legitimação. Isso pode ser revolucionário. Isso pode mudar completamente a nossa relação entre esse modelo estreito, que diz que só quem fala ou escreve exatamente desse jeito tem autoridade. Não, isso acabou com o mundo, de maneira completa dentro do mundo da internet. E isso tudo junto fez com que o Brasil se colocasse hoje numa situação, não vou dizer numa situação boa, porque isso é sempre complicado de dizer em relação ao nosso país, mas numa situação privilegiada de oportunidade para discutir essas coisas. Se essas discussões realmente vão acontecer e vão levar a um caminho de maior maturidade mesmo, a gente ainda tem que esperar para ver. Maravilha, professor, maravilha. E pegando mais uma vez a sua fala, pegando o gancho de novo da sua fala, quando você fala a respeito essa percepção de que existem sim diversos contextos, existem variações, variantes linguísticas, enfim, me parece importante também que, agora pensando no nosso público aqui, no momento da nossa gravação, pensando nos estudantes, vestibulandos, enfim, é interessante pensar que todas essas variantes têm aparecido cada vez mais nos vestibulares e dentro dos muros da universidade também, que é onde o vestibulando está ali querendo entrar. Não é? Muitos vestibulares, por exemplo, vestibulares que exigem listas de leituras obrigatórias, como a FUVEST, a Unicamp e outros vestibulares, têm cada vez mais abordado leituras e autores que não necessariamente utilizam somente essa variante formal, né, da língua portuguesa. Muitos autores que trazem, sim, muita coloquialidade, essa fala do cotidiano para a escrita. E eu, pensando agora nos meus alunos, eu noto, professor, que ainda existe muito estranhamento. Muitos alunos de ensino médio ainda batem o olho em determinados autores, que são cânones literários, mas estranham, falam, professor, esse autor aqui não sabe escrever direito? Né? Esse texto aqui não me parece um bom texto, porque você tem ali a presença da variante coloquial, popular, como queira. Mas os vestibulares têm abordado justamente esses autores. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa presença também dessas outras variantes no nosso cotidiano, a partir da mídia ou da literatura, se preferir, por favor. Cara, tem muita coisa aí, né? Existe uma mudança. O Brasil, ao longo do século XX, passou por uma mudança gigantesca ou várias mudanças gigantescas de eixo de orientação da nossa relação campo e cidade, por exemplo, né? Se no começo do século XX a gente viveu uma urbanização, e vive uma urbanização muito intensa, a partir de, sei lá, dos anos 70, especialmente, estou aqui falando como não especialista total, a gente começa a ver a ascensão do que hoje a gente entende como o mundo do agro, o mundo do sertanejo, o mundo do agro, o mundo rural, etc. E com isso a gente começou a ver um grupo de falantes, de usuários da língua e de cultura e de música, que eram subrepresentados no imaginário coletivo nacional, ocupar um espaço. A gente começou a ver que aquele famoso caso, né, do falecimento da Marília Mendonça e de um bando de intelectuais na Torre de Marfim da universidade, eu incluso, que disseram, a gente não tinha ideia que essa pessoa era tão fundamentalmente importante para uma parcela tão gigantesca da população brasileira. De repente, essa parcela gigantesca da população brasileira começa a se fazer presente, começa a se fazer ouvida, literalmente, inclusive linguisticamente. E a gente começa a ter a penetração de variedades linguísticas do Brasil que, quando representadas na literatura anteriormente, eram representadas ou como caricatura ou como pequeno exemplo aqui e acolá para caracterizar um ou outro personagem. De repente, não, começa a escrever literatura da periferia, começa a escrever literatura do interior do sul do Brasil, do norte do Brasil, começa a mostrar outros usos de língua.
E esses usos de língua vão aparecer também na canção, vão aparecer também na televisão, vão aparecer também na internet, etc. Eu começo a ter uma exposição maior. Junto disso vem o fato de que a nossa literatura cresceu muito, em qualidade, em número, em mercado, e a gente começa a ter escritores mais jovens, escritoras mais jovens, outros tipos de focos em temas diferentes, em universos diferentes. De novo, mudança social. A gente não quer mais só escrever sobre a elite intelectual paulistana e os professores e os escritores. A gente quer outra coisa. A gente quer procurar outras histórias, quer a ancestralidade, quer o passado, quer outros cantos do Brasil. Está lá o sucesso do Itamar para provar o que isso representa para o Brasil de hoje. Isso tudo junto gera uma onda muito nova, muito diferente, de um outro tipo de representação da realidade brasileira, mais amplo, esse tipo de representação mais amplo, mais complexo, mais sofisticado, mais pleno, mais fascinante. Que, no entanto, o establishment literário, em alguma medida, eu nem diria isso, mas que um aluno que vem de uma visão um pouco mais estreita, porque, convenhamos, normalmente os nossos alunos não têm uma relação sofisticada com a literatura antes de chegar a esse momento em que precisam ter dentro da escola, ele vem com esse aparato conceitual lá do século XIX, que literatura é um negócio de elite fechado, uma coisa que pouca gente faz. Na casa dele, frequentemente, não tinha pessoas lendo livros. Livros não eram coisas naturais e normais. Eram essa coisa da Torre de Marfim, da escola, da academia, da biblioteca. Aí, de repente, aquilo chega para ele e se revela mais próximo dele do que ele imaginava. As pessoas podem, às vezes, reagir com choque, né, com algum espanto. Mas é maravilhoso que isso aconteça. É maravilhoso que continue acontecendo. E que, por exemplo, na literatura, ou nas questões gerais de língua portuguesa, o Enem ou os vestibulares, percebam isso e reflitam isso. Porque aqui é necessário dizer uma outra coisa. Na redação do Enem, é necessário dizer, a redação do Enem tem todo o direito e quase a obrigação de exigir que as pessoas dominem a língua padrão da redação do Enem, a língua da norma culta, a língua da escola. É para isso que ela serve. Né? Ela está ali exatamente para isso. O que a gente não pode é transformar isso num domínio qualitativo absoluto sobre toda a variedade linguística do Brasil. Ela tem o seu lugar, ela tem o seu espaço, e ela é preciosa no seu lugar e no seu espaço. Exatamente como, sei lá, terno e gravata de seda tem o seu lugar nesse espaço da sociedade. O que não dá para acreditar que só aquilo existe, só aquilo tem validade. Perfeito, professor, perfeito, perfeito. Eu costumo fazer algumas analogias com os meus alunos quando dou aula de redação, o que é muito raro, eu trabalho mais com a literatura, mas eu sempre falo a respeito disso, puxando a questão do contexto, como você colocou, né? Então, quando eles dizem, professor, então eu posso escrever na redação, eu deveria, né, poder escrever na redação do Enem, assim como eu falo, e eu digo, não, por conta do contexto. Aquele contexto exige a norma padrão, a norma culta, e deve exigir. Concordo plenamente com você, professor. O problema é querer impor, né, essa única norma como se fosse de fato a única opção, né? Muito bom, muito bacana. Professor, a gente também não pode perder aqui a oportunidade, né, de falar a respeito do seu outro livro também. Né? Nosso tempo está passando aqui, a conversa está tão boa, e eu tô aqui pensando que eu queria mais diversas horas, mas enfim, como não temos todo o tempo do mundo, eu quero bater um papo também sobre o Na Ponta da Língua, professor, que é o seu outro livro, um livrão também, e separei aqui também, claro, um trechinho, aqui eu separei um trechinho da apresentação do livro, porque eu achei isso genial, que diz o seguinte, olha só, assim como Latim Pó, que se revelou bem mais que uma lição de linguística, mostrando como nossa fala é moldada pela história, Na Ponta da Língua não é só um guia de etimologia. Professor, essa foi justamente a sensação que eu tive ao ler o livro. A gente tem sim aqui um estudo etimológico muito aprofundado, né? E a etimologia, que é essa área que vai ali pesquisar de onde vieram as palavras, quais foram quais são as origens, as junções, enfim. Mas aqui a gente não tem de fato só isso. Gosto muito da proposta, achei uma escrita, professor, muito bem-humorada, isso me ganhou ainda mais no livro. Eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor, a respeito da ideia geral aqui do Na Ponta da Língua, essa ideia de ter as partes do corpo como uma espécie de ponto de partida, né, de norte, para nós pensarmos, né, na ideia de etimologia. E outra, professor, deixo aqui uma pergunta para você, uma outra pergunta no ar também. Por que a etimologia chama tanto a atenção das pessoas? Por que a etimologia aguça tanto a curiosidade? Por que todo mundo ama falar ou ouvir
de onde veio tal palavra. Tá, boa. Bom, primeiro, esse livro surgiu, ele teve várias histórias de origem, mas a mais anterior de todas é que eu costumo brincar com os alunos que seria possível mostrar a história do idioma toda a partir de uma lista de palavras. Se eu montasse uma lista suficientemente grande de palavras, eu podia passar por toda a história do idioma. E uma hora eu pensei que eu precisava bancar essa minha aposta, né, tentar fazer isso. E as palavras que dão nome às partes do corpo são uma lista boa, primeiro porque é uma lista aberta, né, ela está sempre crescendo, sempre mudando. Segundo porque é uma lista muito grande. E terceiro porque são palavras que tendem a ter uma história antiga no idioma. Se eu for pegar, sei lá, as palavras para os móveis da minha sala de estar, eu vou encontrar palavras que surgiram ontem no idioma, né, à medida em que outros aparelhos, outras coisas vão aparecer. O corpo tende a ser uma parte mais dura do vocabulário, né, tendem a ser palavras antigas, com histórias antigas. Então dá para encontrar mais coisa. No meio do caminho de ficar pensando nessa ideia, eu participei com a Daniela Thomas, eu e a Daniela Thomas fizemos a curadoria de uma exposição temporária no Museu da Língua Portuguesa, que agora já se encerrou, sobre a diversidade linguística no português do Brasil, que acabou virando um grande percurso sobre a história do português do Brasil e essa diversidade. E uma das salas que a gente quis fazer era sobre as palavras do corpo, sobre as partes do corpo. E a partir dali eu comecei a trabalhar para fazer esse livro inteiro a partir dessa ideia. E aí vem a coisa da etimologia, né? Ok, vou fazer um livro de etimologia. Primeiro, eu não sou etimólogo. Então, um etimólogo de verdade é alguém que vai apresentar pesquisa própria, vai apresentar novas informações, vai descobrir uma informação num documento mais antigo, vai questionar. Eu não tenho essa formação e não tenho essa capacidade. Tanto que eu exponho, logo de saída, eu deixo claro para os leitores, que eu estou usando basicamente 3 fontes para etimologias. 2 sites, que estão disponíveis para qualquer um online, e um dicionário brasileiro que está disponível online também, apesar de ser com algum custo. Então, tipo, toda a informação etimológica que está no livro, você também consegue. Você não precisa de mim para conseguir. O que eu tenho para te oferecer é o que o livro consegue ir além da etimologia, que é articular essas palavras com palavras de outros idiomas, entender o que quer dizer essa palavra ter vindo do francês e não diretamente do latim, por que essa palavra é africana em vez de ser europeia, numa língua que tem um vocabulário fundamentalmente latino, por que tal parte do corpo tem uma tendência de ter nomes não latinos e assim por diante. Esses raciocínios maiores que transformam o livro não só numa lista de histórias etimológicas, mas numa reflexão sobre o que é a formação do nosso idioma, é o que eu posso oferecer além da etimologia pura e simples. Não tenho absolutamente nada contra a etimologia pura e simples, me baseio no trabalho das pessoas que fizeram isso para poder fazer o meu livro. E aí vem a tua pergunta, por que as pessoas são tão fascinadas por etimologia? Cara, várias explicações. A primeira é que eu costumo dizer para as pessoas que os linguistas, especialmente o pessoal da linguística histórica, se prepararam muito antes de todos os outros especialistas para esse mundo do Google questionando a validade da autoridade dos especialistas. Porque a gente sempre viveu num mundo em que as pessoas diziam a minha opinião vale tanto quanto a tua, e sempre viveu num mundo em que fake news circularam loucamente. Onde é que circulam fake news, especialmente na linguística? Na história das palavras, na etimologia, na história das expressões. Porque aí eu começo a responder a tua pergunta. Por que as pessoas gostam de etimologia? As pessoas sempre gostaram de descobrir que atrás de uma coisa aparentemente banal, como uma palavra do dia a dia, existe uma história fascinante. Esse é o mecanismo da trivia, é o mecanismo do chato de boteco de sexta-feira à noite, muito prazer. É o mecanismo da teoria da conspiração, é o mecanismo dos grupos de WhatsApp. É dizer, olha, você achava que era assim, mas não. No grupo de WhatsApp já entra eles não querem que você saiba que. Né? Não chegamos a isso. Mas o mecanismo do fascínio da etimologia é esse de, nossa, atrás de uma coisa tão óbvia, tinha uma história, tem uma coisa curiosa, tem uma história divertida. E é o mesmo mecanismo, curiosamente, que leva as pessoas a acreditar em histórias fantasiosas. Em histórias que não têm, porque elas respondem às mesmas ânsias. Né? Eu quero ser o único a saber que, eu quero ser a pessoa que diz para você está enganado, você achava que tal coisa era isso, mas na verdade, 2 pontos. Essa expressão vem de não é quem tem boca vai a Roma, é quem tem boca vai a Roma. E a pessoa se sente superior porque ela
deslindou uma conspiração milenar por trás de uma... Diga-se de passagem, ela está errada. É sim, quem tem boca vai a Roma. Essa expressão existe em um monte de idiomas em que esse trocadilho não é possível, e a ideia de que ela estaria errada surgiu recentemente. Dá para fazer essa busca online. Todas as explicações surgiram nas últimas décadas. Algum maluco decidiu que era produtivo. Por que as pessoas gostam de etimologia? Existe um lado bom e morninho, que é maravilhoso puxar os fios das coisas que estão à nossa volta e descobrir a história ali por trás. Como a gente tenta fazer no livro, descobrir a história da colonização do Brasil, a história da presença dos africanos escravizados, a história da presença dos indígenas na nossa realidade, descobrir que isso continua aqui, continua à nossa volta, que a gente não superou, que a gente não esqueceu, que a gente não deixou para trás nada na nossa história. A gente continua dizendo a nossa história cotidianamente, a cada vez que a gente usa essas coisas aparentemente inócuas como substantivos, adjetivos, palavras do nosso dia a dia. Então tem esse lado bacana. E tem esse lado meio complicado, que é esse amor por tentar encontrar uma história que os outros não conhecem. E o livro tenta lidar com essas duas tendências, por assim dizer. Perfeito, professor, perfeito, que bacana. E a ideia da etimologia me faz pensar também, né, lendo o livro, isso me vinha à mente o tempo todo, me faz pensar no conceito de língua como um elemento vivo, que de fato, né, para nós que passamos por um curso de letras e eventualmente pós-graduação, mestrado e o que quer que seja, essa ideia da língua como um elemento vivo pode soar até como algo básico, algo elementar e absolutamente trivial, mas quando a gente conversa com pessoas que não passaram por uma graduação de letras, a gente percebe que essa informação é uma informação muito rica. Né? Eu sou absolutamente apaixonado pela ideia de língua viva, de língua em transformação. Tem até um trechinho, né, do Na Ponta da Língua, em que você coloca, né? Ao trabalhar com palavras, estamos sempre lidando com elementos vivos, ativos, em uso e em transformação. Né? E me parece que pensar na etimologia das palavras tem também a ver com isso, né? A etimologia dialoga com isso, no sentido de pensar que existe uma origem, mas essa origem não estancou a língua. Se eu descubro a origem A e entendo que hoje a língua, a palavra é B, acaba aqui. E me parece que não, né? Essa ideia está sempre em plena transformação. Queria que você comentasse um pouquinho, por favor, essa ideia da língua viva como elemento de transformação cotidiana, por favor. É isso, né, cara? A língua sabe aquelas imagens daquelas revoadas de estorninhos, assim, aquelas revoadas gigantescas de aves que vão mudando de forma permanentemente? Um idioma vivo, um idioma que não seja um documento do passado, uma coisa congelada em textos antigos que a gente mantém como que no museu, um idioma em uso permanente, é essa realidade inapreensível, é essa bolota que vai mudando o tempo todo, se alterando conforme as vontades de um coletivo de pessoas em que nenhuma delas tem autoridade real sobre as outras, mas todas têm autoridade sobre todas. Isso é um negócio absolutamente lindo, complexo e dificílimo de a gente entender. A etimologia entra nessa história, eu até falo no livro, né? A palavra etimologia é elucidativa, porque etimologia, na sua etimologia, não quer dizer estudo da origem, mas quer dizer estudo da verdade. Era a crença ultrapassadíssima, mas muito presente em milhões de discursos de formatura por aí que começam com segundo o dicionário Wise, e a crença de muita gente de que ao ir mais fundo no passado, eu encontro o verdadeiro sentido da palavra, que foi depois conspurcado, deteriorado pela passagem do tempo. Isso joga muito direitinho com uma noção que o senso comum costuma ter, que é de que tudo foi melhor no passado, na língua, de que tudo vem se deteriorando, de que os jovens estão acabando com a língua. Tem um linguista americano que fez um trabalho muito bonito mostrando que desde que existe texto escrito, tem alguém reclamando que os jovens estão acabando com a língua. Isso é constante na história da linguagem humana. Na hora que a pessoa pensa assim, que a língua está piorando, que ninguém fala direito, que os sentidos se deterioraram, é muito fácil pensar que ir mais longe no passado da palavra é encontrar sua verdade original. Isso tem até estranhas ressonâncias bíblicas, né? A leitura da criação da linguagem na Bíblia é exatamente essa. Houve um momento em que Adão deu os sentidos originais das palavras, e depois eles foram se perdendo. O nosso trabalho é mostrar que não, e que justamente por isso a coisa fica não menos, mas
mais fascinante. Se eu chego para você e digo que companheiro é aquele que divide o pão, com é a nossa preposição com, e esse pão do panheiro é o mesmo lugar que vem a nossa palavra pão, eu estou te dando uma informação que, nossa, fica bonita, né? Pensar que legal, que imagem bonita, pensar que essa pessoa é a pessoa com quem eu divido o meu pão. Uma jovem de hoje que usa a palavra companheiro para se referir ao camarada que reside com ela, sem ter casado e numa situação que eles não querem definir para os pais se é de namoro, se é de... Não, esse é o meu companheiro, e os dois têm intolerância a glúten, portanto não comem pão hoje em dia, tá usando a palavra de um jeito errado? Não. A palavra evoluiu com o passar do tempo, e hoje ela ganhou novos sentidos. E como quase de regra, perdeu o sentido original. Ninguém mais usa companheiro com o sentido de pessoa que divide o pão. E isso é absolutamente normal. É assim que os idiomas se formaram, através de palavras que foram perdendo a ligação com o seu sentido, com a sua formação lá atrás. Eu abro o livro falando que a nossa palavra braço vem de um radical indo-europeu que quer dizer curto. Tem nada a ver com isso pra gente hoje. Acabou virando uma outra coisa completamente diferente. E aceitar esse mecanismo é aceitar uma coisa, uma verdade muito profunda sobre a história dos idiomas e sobre o nosso uso linguístico cotidiano. Tudo muda o tempo todo. Perfeito, professor. E essas mudanças, puxando agora para o início do nosso papo, para nós já irmos nos encaminhando aqui para o fechamento, me parece que todas essas mudanças, todas essas percepções, no final das contas, tornam a nossa comunicação, tornam a nossa língua tão ampla quanto bela. Não é? E aí acho que dá para a gente fechar esse bate-papo, professor, pensando justamente na problemática, na profunda problemática que é enxergar a língua, seja na sua origem etimológica, seja no uso cotidiano, seja nos neologismos, enfim, enxergar a língua como algo parado, como algo fechado e como algo ruim em determinados contextos, né? Acho que a grande proposta, né, ou entre as grandes propostas dos seus dois livros, me parece que a gente consegue dialogar justamente com isso, com a ideia de que a língua é absolutamente vasta, é absolutamente ampla, é bela e tem que ser sempre pensada nesse sentido. Não é? Faz sentido pensar nessa linha como uma espécie de grande proposta dos dois livros, professor? Muito, muito. E, de novo, isso para mim se ata com o meu trabalho como professor de História do Português, 27 anos já, mas também com o meu trabalho como tradutor. Eu sempre digo para os alunos da tradução, primeira coisa, domine o teu próprio idioma, e isso não quer dizer leia gramáticas e leia os grandes autores, quaisquer que sejam, até porque os grandes autores normalmente eram muito mais permeáveis à variedade do que a gente quer acreditar. Mas leia texto ruim, leia texto diferente, leia texto de várias proveniências, leia texto de gente que não sabe escrever direito. Se fascine por tudo. Entenda que tudo é motivo de encanto e de beleza. Tudo tem o seu lugar. Assim como a norma culta estrita tem o seu lugar e a sua função, embora essa função esteja sendo bem redefinida nos tempos atuais, mas tem. A norma distensa, por exemplo, como é que falam os professores de linguística quando estão numa reunião de departamento? Eles não usam a língua das redações do Enem. Como é que se dão as reuniões da Academia Brasileira de Letras? Eu já estive lá no chá da Academia Brasileira de Letras. Eles não falam a língua das redações do Enem. Existe uma readequação. Como você disse, a palavra-chave é contexto. Eu tinha um professor aqui na graduação, o professor Antônio José Sandman, que usava sempre a metáfora da roupa. Os imortais da ABL não estão de fardão no chá. Eles estão com outra roupa, que também não é a roupa que eles vão usar quando eles saem para ir ao cinema com seus conhecidos, que não é a roupa que eles vão usar para ficar em casa. Língua é a mesma coisa. E você está igualmente errado quando você vai de Havaianas para a posse da ABL e quando você vai de fardão para a praia. Não vai funcionar, não vai dar certo. Os mecanismos de autoridade e de sanção dos outros falantes vão te bloquear, vão te dizer, não, você está errado, você está fora do teu lugar. E como você disse lá atrás, é muito importante entender o tamanho da diversidade, o tamanho... tem mais coisa para amar, né? Tem mais coisa para achar bonito quando você amplia o teu leque de tolerância. E entender que a verdadeira alfabetização, o verdadeiro virtuosismo linguístico, e os grandes escritores invariavelmente sabem disso, é saber transitar por todos esses universos.
É saber se adequar a essas múltiplas possibilidades. É ter essa flexibilidade para poder funcionar da maneira mais eficaz, da maneira mais generosa, inclusive, em contextos, em usos, em espaços diferentes dessa grande variedade que constitui um idioma. Uau, professor, não consigo pensar em maneira mais interessante para nós fecharmos esse bate-papo. Professor, muito obrigado. Eu deixo aqui de cara o meu agradecimento. Muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado por ser tão solícito, por ser essa pessoa tão acessível conosco. Muito obrigado pelo seu trabalho como professor, como escritor, por acreditar tanto na educação e na linguagem. Deixo aqui o meu agradecimento. E quero deixar aqui também um agradecimento à Companhia das Letras, Companhia na Educação, com esse evento aqui, Português na Ponta da Língua. Obrigado, pessoal, pelo convite. E você, que aí da sua casa, do seu trabalho, enfim, no seu celular, na sua televisão, onde quer que seja, você que acompanhou esse nosso bate-papo também, deixo aqui o meu muito obrigado em nome de todos os envolvidos nesse projeto, então, Português na Ponta da Caneta. Português na Ponta da Caneta. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor, mais uma vez. E tamo junto. Até a próxima, gente. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite, pela generosidade.